Oi! Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jane, sou psicóloga social. Nesse canal a gente só fala sobre psicologia, principalmente as áreas sociais. Essas são as que dão mais problema, que trazem mais consequências e é a que mais eu estudo. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante delicado na psicologia, nos órgãos do governo, todas as áreas. Mas nós vamos falar de um transtorno que se vive dentro dessa pequena sociedade chamada família. Então hoje nós vamos falar da família narcisista. Então eu vou começar com a invalidação familiar. Gente, eu queria pedir a vocês, faz aquela gratidão, se inscreve, comenta, compartilha. Muito obrigada. A invalidação familiar é quando os pais, um irmão mais velho, uma irmã, um tio, um parente que você convive com ele, diz a você que você não presta, que você não vale nada, que você não tem nenhum tipo de valor e está sempre te humilhando. E você não pode se livrar daquela situação porque você depende. Às vezes é um adolescente, às vezes é um jovem que ainda não pode se sustentar para sair de casa. E às vezes, muitos jovens casa com o primeiro que aparece, abandona a casa, vai viver e encontra outros narcisistas pelo caminho. Então essa situação é chamada invalidação familiar. A invalidação familiar é muito comum. Isso acontece na maioria das famílias. Isso gera um tipo de dinâmica insana, sabe o que é insana? Loucura, né? Um tipo de dinâmica insana que boicota a autoestima das crianças, dos adolescentes, dos jovens e às vezes até do familiar adulto. Porque às vezes o familiar adulto está passando por alguma coisa. Ou na família, uns têm sucesso, são diferentes, são extrovertidos, outros são introvertidos, demora para conseguir colocar a vida em ordem. E aqueles que se ressaem começam a humilhar o outro que, por algum infortúnio, não teve a mesma sorte ou não tem a mesma dinâmica daquele narcisista. Então, o familiar narcisista, ele faz uso da depreciação moral, física, mental, psicológica do seu dependente. Ele deprecia na comunicação, né? Só se dirige à pessoa humilhando e ofendendo, é agressivo, pratica manipulação emocional e um abuso chamado, que eu ainda vou falar disso aqui, invisível. O abuso invisível, gente, esse é a maior crueldade que se pode fazer com uma pessoa. Você vai destruindo a pessoa aos poucos. O abuso invisível é o pior de todos, é o mais destruidor. Todas essas coisas que eu acabei de falar deixam marcas permanentes. Algumas não existe terapia para tirar, para acabar com essa marca, não existe. Na psicologia a gente chama isso de impressão permanente. Ela gruda na mente da pessoa, no cognitivo, como se fosse uma impressão digital. É um registro que fica para sempre na mente da pessoa. Aquelas humilhações que a pessoa passou, aquele abuso invisível, aquela agressividade, aquela humilhação de comunicação e a manipulação emocional. Tudo isso é praticado dentro de uma família narcisista. Quando uma criança é invalidada, ela corre o risco de ser um adulto invisível.
Ou seja, é uma pessoa que não tem objetivos, é uma pessoa que a estima é bastante baixa, é uma pessoa que acha que não tem valor e é uma pessoa que às vezes se afasta de tudo, se isola, e algumas que não suportam chegam ao suicídio. E ninguém sabe por quê. Porque o abuso invisível, o abusado fica na dúvida se ele está sendo abusado ou não. E aí ele não pede ajuda às outras pessoas, e aí ele não procura ajuda. Quando ele fica adulto, ele fica incapaz. Ele não acredita que ele seja capaz de praticar ou de fazer nada benéfico, nem para ele, nem para os outros. Às vezes, nem profissionalmente. Porque esse abuso invisível, ele é destrutivo. Eles acreditam desde cedo, né? Porque desde criança que ele começou a sofrer aquilo, né? Manipulação emocional, abuso invisível, agressão, humilhação verbal, física. Então ele acredita, ele cresce acreditando que ele é uma pessoa ruim, que ele não tem valor, ele ou ela, viu gente? Quando eu falo ele, mas eu tô falando dos dois sexos, feminino e masculino. Ou se existia um outro sexo, eu tô falando de tudo, tô falando do ser humano, tô falando das pessoas. Eles acham que as suas necessidades não têm importância, são aquelas pessoas que estão sempre dizendo, eu vou fazer isso para fulano, eu vou fazer isso para ciclano. Mas nunca diz, eu vou fazer isso por mim e para mim. Eles se colocam no último lugar. Na vida, eles não se colocam no lugar que é deles. Na vida, eles não se colocam, eles estão sempre se colocando abaixo daquilo que eles são e abaixo do valor que eles têm. Porque eles foram invalidados a vida inteira pela própria família. Pelos pais, pelos irmãos, pelos tios, pelos avós. As suas identidades foram tão diluídas que elas não conseguem terem autenticidades. Não são pessoas autênticas. Algumas pessoas têm algumas feridas que nunca cicatrizam, né? Feridas emocionais que impedem eles de seguir na vida. E a pessoa que é um membro de uma família narcisista, raramente as feridas cicatrizam. Esse é um assunto muito sério, mas muito sério mesmo. Mas é um assunto negligenciado até pelos órgãos que cuidam de famílias e das crianças. Porque é tão absurda as coisas que acontecem que quando uma pessoa vai pedir ajuda, os membros, os oficiais, eles não acreditam. Eles não acreditam que o pai, que a mãe, que o tio, que o irmão seja capaz de fazer aquilo. E a pessoa fica impotente sem saber a quem pedir ajuda. E essa pessoa se definha na vida, sem oportunidades, se achando um lixo. É por isso que muitos se suicidam e você nunca sabe por quê. E nunca vai saber por quê. Essa vida invalidada por famílias narcisistas deixa marcas profundas que não tem terapia nem psicólogo na face da terra que remova. Mas existe terapia para ensinar você a caminhar. Para ensinar você a saber que você tem valor. E você conseguir conviver com essas cicatrizes de uma forma equilibrada. A invalidação familiar é uma forma de negligência emocional. Portanto, é uma das formas mais perigosas e sutil de destruição. Isso gera conflitos sérios na mente das crianças, dos jovens, dos adolescentes e dos adultos. Porque a criança que sofre invalidação familiar desde pequena, ele vai crescer como? Invalidado a vida inteira.
Os primeiros 6 anos de uma criança é essencial para o equilíbrio emocional na vida adulta. Quando uma pessoa é invalidada, ela acredita que todas as emoções são negativas. E são aquelas pessoas que a gente diz, poxa, mas essa pessoa é negativa, essa pessoa, tudo dessa pessoa é negativo. Essa pessoa só pensa negativo, tudo para ele é negativo, tudo que vem dos outros é negativo. Mas é porque essa pessoa foi invalidada a vida inteira. Ela não conhece as emoções positivas, nem os sentimentos positivos. Como é que ela pode dar aquilo que ela não teve? Impossível. Você só dá aquilo que você recebe. Porque você aprende. Mas se seus pais, sua família não te deu nada disso, como é que você vai aprender? Como é que aquela pessoa vai aprender? Então a gente precisa identificar o comportamento, as reações das pessoas que sempre vê a vida pelo lado negativo. É porque aquela pessoa aprendeu a ser assim. Ela não é assim. Ela aprendeu a ser assim. Foi o que foi ensinado a ela. Foi o que foi dado a ela. Em muitos casos, na maioria dos casos, as profecias são autorrealizáveis. Então, se aquela criança vive num ambiente hostil, tóxico, ela vai ser uma pessoa hostil e tóxica. Se ela vive num ambiente de depreciação, de manipulação emocional, em um ambiente negativo, onde as pessoas dizem que ela não presta, que ela não vale nada, que ela não tem valor, que ela não vai conseguir nada, que duvida que ela seja capaz de alguma coisa, ela vai acreditar que ela realmente é um lixo, que ela nunca vai conseguir nada. Aquilo fica registrado na mente. É uma memória negativa que se cria na pessoa. Porque aquilo, na família, aquilo é repetido diariamente, todos os dias e às vezes todas as horas. Existem pessoas que passam o dia sendo humilhado, depreciado, invalidado pela própria família. Nesses vídeos de narcisista, tem muitos depoimentos familiares. Dizer que o filho é feio, que uma criança é feia, que o irmão é feio, que é desajeitado, que é gordo, que é magro, que é mal educado, que é isso, que é aquilo. Tudo isso, gente, invalida a pessoa. Aquilo gruda na mente, aquilo se internaliza. É como se fosse um mantra, sabe? Essas famílias tóxicas, essas famílias narcisistas, elas usam a raiva delas, o ódio, a toxicidade delas como um mantra tóxico. E aquilo vai ficando, porque aquilo é dito todo dia, toda hora, todo dia, toda hora, anos e anos, a criança crescendo ouvindo aquilo, o adolescente ouvindo aquilo. Aquilo vira um mantra, a pessoa acredita que é aquilo mesmo. A mesma coisa do pai ficar dizendo que o filho é melhor do que os outros, que é a princesinha, que é o rei. E não ensina ao filho que lá fora, depois da porta, tem uma série de problemas e caminhos diferentes que ela vai ter que aprender a andar. E ela vai ter que lidar com pessoas diferentes. Não explica como é a vida. Então a criança que é invalidada e a criança que é protegida demais, ela com certeza será um adulto problemático. Sem sombras de dúvida. É importante, é muito importante, necessário quebrar, né, esse estágio de invalidação e aprender a se validar, como a própria família deveria ter feito. Existem pais que têm filhos preferidos. Gosta mais de um filho do que do outro. Até parece que não foi gerado na mesma barriga. Não entende que os seres humanos, mesmo sendo filhos dos mesmos pais, eles são diferentes, têm personalidade diferente, digitais diferentes, mas tem pais que não aceitam. Que pega um filho
para privilegiar e os outros para humilhar. E aquela criança percebe que ela é rejeitada, que o pai dá mais carinho, a mãe dá mais carinho, dá mais atenção, mais elogios para um só. Que tipo de pai, hein? Tem gente que não merece ter um filho. Quanto mais 2 ou 3. Deus não deveria dar livre-arbítrio para a maternidade. Eu sempre falo isso. Quando eu vejo essas coisas, quando eu estudo essas coisas, ou como eu me deparo com uma cena. Quando eu cheguei aqui, acho que um ano depois, em 2006, eu me deparei com uma cena horrível. Eu estava dentro do ônibus e uma senhora de junto de mim, uma indiana, e uma criança correndo ao lado do ônibus. Ela dentro do ônibus e a criança correndo, vestidinha de roupa de escola, correndo ao lado do ônibus. O ônibus parava, a criança parava. Eu achava que ela estava querendo pegar o ônibus, mas o ônibus abria a porta para as pessoas entrarem, ela não entrava, ela continuava correndo junto com o movimento do ônibus. Aquilo me desesperou, até que eu observei que a mulher estava fazendo gestos agressivos para a criança. E eu perguntei para ela o que era. Ela não me respondeu, ela me ignorou. E a criança continuou correndo ali do lado do ônibus. Aquilo me desesperou, sabe? Aí eu percebi que ali havia alguma coisa errada. Aí eu pedi para o motorista parar o ônibus e perguntar àquela criança o que estava acontecendo. A criança não falou nada, ela começou a chorar. E aí rolou polícia, uma confusão, eu praticamente não entendia nada porque eu falava muito pouco inglês. Mas o motorista, ele era um africano, ele entendeu o que era que eu falava, porque eu além de falar, eu chorava. Eu chorava porque eu estava morrendo de pena daquela criança. Então depois, em outra oportunidade, porque eu pegava essa mesma linha de ônibus, eu encontrei um motorista e ele me contou a história. Ele disse que aquela senhora fazia aquilo com aquela criança todos os dias. Ela pegava o ônibus e a criança ia andando até a estação de Angel, correndo para acompanhar o ônibus, e ela ficava agredindo a menina com gestos de dentro do ônibus. E ela foi presa. E a criança foi para um órgão aí que toma conta de criança. Ela tinha mais ou menos uns 10 para 12 anos, essa criança. Então, gente, tem uns pais que são demônios. Então é por isso que eu digo, eu não sei porque Deus dá livre-arbítrio à maternidade. Porque Ele deveria escolher as pessoas para serem pais. Que eu vou te contar, viu? Gente, as coisas que mais me dói é ver criança sendo maltratada, idosos, que idosos também é criança, né? Não sabe, não pode se defender. E outros tipos de humilhação e de maltrato. De pessoas que não podem se defender, não sabem se defender. É complicado, viu, gente? Depreciação e comunicação vazia é prejudicial, é agressiva. Isso contribui para causar vários transtornos da personalidade. E vários psicólogos que usam de uma terapia chamada terapia sistêmica, que é usada muito em terapia familiar, eles se preocupam muito com isso. Muito, 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 muito mesmo. A pessoa que sofre esse bullying familiar, ele tem um medo constante. As atitudes dele são limitantes, porque ele está sempre se vigiando com medo de fazer alguma coisa e ser punido, e ser humilhado, e ser invalidado. Cria uma invalidação interna. E eles ficam se negligenciando e dialogando com eles mesmos. Eu sou assim, minha mãe diz que eu sou assim, meu pai diz que eu sou assim, meu irmão diz que eu sou assim. E aquilo a pessoa vai acreditando que realmente é aquilo.
Mesmo quando ele não está sendo invalidado, como ele já criou a invalidação interna, ele fica se repetindo mentalmente aquilo. Onde não há amor, existe a contribuição para perpetuar a invalidação pessoal e familiar. Então, não seja seu próprio inimigo. Se você estiver passando por isso, peça ajuda. Se você for um adolescente, se você for uma criança, peça ajuda. Peça ajuda. Converse com alguém, com o professor, com o diretor da sua escola, com seu vizinho, que você confia, sua vizinha. Peça ajuda, peça socorro. Não aceite isso calado. Não se torne uma pessoa invisível. Não seja vítima de uma família narcisista. A invalidação familiar cria buracos negros na identidade de uma pessoa e na autoestima. Existem pessoas que têm baixa autoestima, mas uma pessoa invalidada, ela não tem estima nenhuma, nem baixa nem alta, ela não tem estima. Ela vive como se ela fosse um nabo, vive por viver. Então não herde essa dinâmica. Valide por si só. Diga, eu sou importante, eu sou uma pessoa que tem um valor, eu sou uma pessoa que tem qualidades, eu sou uma pessoa capaz de fazer isso, de fazer aquilo, profissionalmente, sou uma pessoa capaz de estudar, tenho capacidade. Se valide sozinho ou sozinha, mas não deixe sua família narcisista destruir você. E peça ajuda. Peça socorro. Peça ajuda. Seja respeitoso com você, gentil com você. Chegue na frente do espelho, se olhe e diga, gente, como eu sou uma pessoa legal, como eu sou uma pessoa importante, como eu sou uma pessoa bonita, como eu sou uma pessoa boa. Eu posso ajudar alguém, eu posso fazer isso por mim, eu sou capaz. Repita isso diariamente, eu sou capaz, eu posso. Aquelas pessoas que não acreditam em você, elas não merecem sua consideração, não merecem seu carinho, não merecem sua atenção. Nós devemos respeitar todo mundo, mas essas pessoas, elas não merecem o seu respeito. Isso não quer dizer que você deva respeitá-las e nem desrespeitá-las, mas apenas ignore elas. Ignore o que elas falam, ignore o que elas fazem, desde que não machuque você fisicamente. E se você não suporta mais viver com essa família, procure ajuda. Sempre vai existir uma pessoa que vai estender a mão para você. O mundo é muito grande e tem muita gente boa ainda no mundo. Apesar dessa onda de narcisismo, mas existe muita gente decente, boa, consciente, que ainda não ficou doente mentalmente. Então é capaz de ajudar você. Procure ajuda. Às vezes tem família que os pais, os dois são narcisistas. Tanto a mãe como o pai. E aí esses filhos, coitados, vivem torturas psicológicas diariamente. Eles coagem os filhos coexistem na sombra deles. Porque os filhos não podem se ressair, nem podem aparecer mais do que eles, né? Só assim, apenas para eles exibir. Se o filho for bonito, ele quer exibir. Se o filho for inteligente, ele quer exibir o filho. Mas o filho só faz aquilo que eles querem. O filho não tem personalidade própria. A personalidade dele é a personalidade dos pais. Quando os pais são narcisistas, os filhos existem simplesmente para servirem às suas necessidades. E não só as suas necessidades, mas também
as suas maquinações diabólicas, egoístas. Eles não se preocupam com os filhos. Eles se preocupam com aquilo que os filhos vão dar de benefício para eles. E tem alguns filhos que crescem, casam e não se libertam desses pais. Porque a manipulação é tão grande que quando eles vão ficando velhos, eles usam a chantagem emocional para prender os filhos ao lado deles. Então, assim, eu não posso... Casa, mas quer ficar morando perto dos pais ou na casa dos pais, porque senão os pais morrem. Ou então leva, que é para infernizar a vida da nora, a vida do genro. Leva junto. E aí, gente, essa pessoa nunca vai se libertar dessa família narcisista. Os pais narcisistas, eles não querem que os filhos tenham sucesso por si próprio. Eles escolhem o sucesso que os filhos vão ter. Eles escolhem tudo que os filhos vão ser e vão ter na vida adulta. Escolhe a profissão, escolhe o marido, escolhe a esposa, escolhe os amigos. Tudo tem que ter o aval dos pais. Os pais narcisistas, eles estabelecem expectativas não para o benefício dos filhos, mas para o benefício deles, para o cumprimento das suas próprias necessidades egoístas. E isso, a individualidade dessa pessoa fica diminuída. Ele não tem individualidade. Eu já recebi relatos de pessoas que os pais determinavam quantas relações sexuais o rapaz ia ter com a esposa durante a semana. Que tal? Gente, é cada relato que eu recebo aqui que eu fico desesperada. É coisa que não dá para acreditar. A pessoa controlar a vida sexual do filho casado. Isso é ou não é manipulação? Isso é ou não é loucura, gente? E esse filho obedece. Quer dizer, deve obedecer ainda, né? Porque essa pessoa que mandou o relato já se separou. É uma coisa fora de... Você não acredita se alguém for te contar isso. Você diz que a pessoa está mentindo. Mas é verdade. É verdade. Como se diz assim, os pais narcisistas, alguns, quando os filhos se formam, eles dizem assim: meu filho, minha filha, você se formou graças a seus pais. Ele esquece de agradecer e de elogiar a capacidade que o filho tem. Ele acha que só a contribuição dele foi suficiente para aquele filho chegar a alcançar aquela profissão. Porque o filho fica imaginando assim: eu cheguei aqui por causa de meus pais, eu consegui isso por causa de meus pais, mas de tanto os pais invalidarem ele, ele esquece que ele teve capacidade, inteligência, que ele estudou, que ele perdeu noite, que ele se sacrificou, que ele fez o melhor que ele podia. Porque ele acha que o pai é responsável por aquilo que ele conseguiu. Porque ele foi invalidado a vida inteira, como ele não tinha capacidade. E mesmo essas pessoas tendo capacidade, elas não acreditam que elas são capazes. Que aquilo foi por causa dos pais. Ou dos irmãos, que muitos são criados por irmãos narcisistas, tios narcisistas, avós narcisistas. Tem avós que são uma doçura, né? Carinhoso, amoroso, joga os netos para cima, estimula, né, a individualidade dos netos. Mas tem avós que, pelo amor de Deus, viu, são diabólicos.
Então, essa individualidade diminuída faz com que a pessoa não seja feliz no amor, faz com que a pessoa não seja feliz na profissão. Ser grato aos pais, né? Pelo incentivo, pelo amor, pelo carinho é uma coisa. Mas você perder a sua identidade e viver a identidade dos seus pais, isso é triste, é doloroso, é cruel. Esse é um pouco da família narcisista. Um pouco. Eu não disse nem metade. Mas eu ainda vou fazer outro vídeo sobre os pais narcisistas. É porque me dói, sabe, gente? Eu fico emocionada. Porque existem uns que são cruéis fisicamente com os filhos, né? Espanca, bate, quebra braço, quebra perna, quebra cabeça. Na Bahia eu conheci um senhor, né? Eu ainda não tinha noção do que era narcisismo. Sabia o que era violência, claro. Todo mundo sabe, todo mundo já cresce sabendo. Fulano é violento, fulano é agressivo. Mas não sabia classificar essa pessoa. E um dia Deus resolveu dar uma lição nesse pai miserável. Ele foi chutar o filho com tanta violência que ele chutou o pé da mesa e a perna dele quebrou em 2 lugares. E ele ficou com a sequela pro resto da vida. Isso é ou não é um bom castigo divino? A punição divina, né? Ele mesmo se puniu, não precisou ninguém tocar nele. Foi chutar o filho, chutou a perna da mesa, e a perna era aquelas pernas de mesa de metal, aquelas mesas de vidro que tem a base de metal, né? Então, ele chutou com tanta força que ele quebrou a perna em 2 lugares. Quebrou, foi fratura exposta. É isso aí, né? A justiça, ela pode demorar, mas ela chega. Ela chega. Então é isso. Beijo no coração. Fica com Deus. Até nos próximos encontros.